fazer um estudo, né? Um estudo do livro de Provérbios. Hoje eu vou ler o capítulo 1 de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele é um livro de muita sabedoria. Até indicado por muitos coaches, muitas pessoas que falam sobre poder e finanças, ensinam a gente a ler Provérbios. Porque Provérbios, ele baseia nos princípios, né? Os princípios de sabedoria. E eu acredito que Salomão deve ter escrito esse livro após, né? Após a sua queda e após Deus falar com ele que o reino dele tinha sido cortado e dividido, mas que isso não aconteceria ainda nos dias dele. Então Deus voltou a falar com Salomão e eu acredito que ele escreveu Provérbios de Salomão após se converter novamente, né? Ou antes de sua queda, né? Porque a gente sabe que os livros que Salomão escreveu durante a sua queda são os livros da mais alta magia negra, estudado por vários grupos aí lá do outro lado, né? Nós estamos do lado do bem e eles estão do lado do... E eles estudam os livros de Salomão, as clavículas de Salomão, né? E as chaves de Salomão e assim vai, porque eles estão do outro lado ensinando, né? Mas eu acredito que por ser um livro que está na Bíblia, ele deve ter sido escrito antes de sua queda ou após ele ter se convertido de novo, né? Voltado à presença do Pai. Porque quando Salomão caiu, Deus retirou um pouco dele aquela sabedoria do alto, né? É como uma pessoa que tem um dom de expulsar demônios, e quando ele cai, ele não expulsa mais demônios, né? Ele até pode saber o jeito certo, mas os demônios vão vir para cima dele e dizer, não, você está em pecado, você está em brecha, e nós é que mandamos em você. Por isso que pastores caídos usam da autoridade de obreiros para fazer os trabalhos, né? Então, obreiros que estão firmes diante da presença do Senhor. Então, o que eu entendo desse livro, talvez você entenda completamente diferente, né? Porque Provérbios de Salomão, assim como toda a Bíblia, você lê num tempo da vida é uma coisa, você lê num outro tempo da vida, que você já tem um entendimento diferente, um espírito diferente, você entende diferente. Então, talvez o meu entendimento ainda não tenha alcançado o seu, mas com certeza quem está aqui é porque de alguma maneira foi atraído a essa sabedoria, não é? E Deus vai completando todas as coisas, porque assim, eu pelo menos teve tempos que eu não gostava de certas pregações de certos pastores. Hoje em dia já é o contrário, é justo esses que eu gosto de escutar. E outros que eu escutava eu não quero nem saber. Então, assim, existem etapas no crescimento de cada um, né? E Salomão é Vamos começar a leitura? Salomão, capítulo 1, versículo 1. Falando sobre Salomão. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Então, Salomão foi rei em toda Israel, antes de Israel ser dividido. Então, toda Israel as 12 tribos, eram desde os de Moisés. Moisés tirou eles do Egito e trouxe eles para a Terra Prometida. Tivemos o período dos juízes, tivemos o período depois do sumo sacerdote Samuel, né? Era Levi, que foi assim, subsequente foi Samuel, que teve um período não tão longo porque o povo estava cansado. Quando se desviavam de Deus, né? Aí eles tinham que se voltar inteiramente para Deus. E aí Deus mandava um novo juiz, um novo profeta, né? Juiz, né? Os juízes da época eram profetas também, para libertar o povo.
Então todo o povo era liberto. Havia conversão, todos voltavam novamente para Deus. Mas o povo reclamou com Deus que queria ter um rei igual às nações do mundo. Então, o povo querendo ser igual ao mundo já sempre foi e é hoje assim. Querem ser igual ao mundo, eles não querem a autoridade somente de Deus. Jesus, ele veio nos trazer de volta isso. É o povo com Deus e não precisa de um rei intermediário. Então, Israel ainda espera o rei intermediário que é para ser o Messias, né? Mas Jesus nos libertou desse rei intermediário, um rei na terra. Isso era aquele povo. Mas o que esse rei na terra fez? Esse rei na terra foi Saul, a gente todos sabem o fim, Davi, todos sabem como foi, né? Teve altos e baixos. E depois teve Salomão, que dividiu Israel, dividiu, fez com que 10 tribos ficassem para longe do templo, para longe da presença de Deus, e as outras 2 tribos e meia ficassem ali com Jerusalém, né? E ainda assim, considerado, né, tem que ser aclamado como o grande rei. Mas eu ainda acredito, para mim, o maior rei de todos os tempos, fora Jesus, foi Davi. Mas Salomão, então, ele foi contemplado com essa sabedoria, porque ele ainda era menino quando ele foi coroado rei, e ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus lhe deu sabedoria. E todos sabem como são padrões familiares, né? Salomão seguiu padrões familiares, mesmo tendo toda a sabedoria, ele tinha padrões familiares. Você imagina um pai adúltero, ele sendo filho dessa mulher que Davi matou o marido para ficar com ela. E aí nasceu um irmão que já era morto. Depois nasceu Salomão. E aí teve a rebelião de Absalão. Então você imagina, Absalão matou o irmão, a outra irmã que tinha sido estuprada pelo outro. E aí Salomão, no meio de tudo isso, vendo tudo isso. E aí Absalão tomou as mulheres de Davi. Em céu aberto para toda a nação ver, porque os reis da terra faziam isso. Quando eles tiraram o reinado de uma pessoa, eles pegavam as mulheres. Como fazem os leões, né? Eles vão lá e matam outro rei leão para ficar com as leoas, né? Então, completamente animal, né? Mas foi o que aconteceu. Absalão, né? Irmão de Salomão, e Salomão teve todos esses padrões familiares que ele vinha trazendo na sua mente. Ele viu tudo isso, né? Então, eu imagino até a mãe dele, né? Porque Absalão ficou com todas as mulheres de Davi. E eu não sei, né? Talvez Davi não quis mais nenhuma delas. E na sua velhice trouxeram uma virgem para dormir com ele, porque para ele não passar frio. Eu acho que Davi não quis mais as mulheres. E as mulheres foram a grande fraqueza de Davi e foram a queda de Salomão. Então é assim, né? Fazendo aqui um pequeno resumo de quem foi Salomão. Salomão não tinha muito para onde correr pelos padrões familiares que foram incutidos em sua mente, que ele vivenciou, que ele presenciou, foi o que ele tinha. Um pai ausente, né? Um pai que teve todas aquelas maldições vindo por cima dele por causa do seu pecado, e ele vendo tudo aquilo acontecer com seus irmãos e também com as mulheres, né? As mulheres de seu pai. Então a gente imagina por que Salomão tratava as mulheres dessa maneira, né? Ele gostava de mulheres, mas ele não queria se apegar a nenhuma, né? Então ele tinha que ter várias substitutas, várias, indo completamente contra o princípio de Deus, que é um homem e uma mulher. E os dois são uma carne. É o princípio de Deus que foi Jesus
Jesus é o dono verdadeiro da sabedoria. Jesus ele estabeleceu esse princípio de dois serem um, né? Que um homem só terá uma mulher e a mulher só terá um homem. Isso foi Jesus que restaurou como era no princípio da criação, né? Salomão, com toda a sabedoria, não reconstruiu isso, mas caiu em erros semelhantes ao pai e semelhantes a todos os reis da terra, né? O povo não pediu um rei igual às nações do mundo, então trouxe toda essa bagagem do mundo para dentro do povo, chamado povo de Deus, né? Versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, e para se entenderem as palavras da prudência. Então, por que a gente estuda Provérbios? Para conhecer a sabedoria, a instrução, e para se entenderem as palavras da prudência. Vamos aqui fechar o assunto de antes, dizendo assim: é dito desde aquela época e desde sempre, né? Façam o que eu falo, não façam o que eu digo. Então, Salomão era essa pessoa, ele tinha sabedoria, mas ele era fraco na carne. Então, o que ele sabia, ele não conseguia viver. Tão atual, né? Tão normal, hoje em dia também é assim. Então, a gente precisa ler muito para conseguir mudar a mentalidade e viver provérbios, né? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Então, você quer ser entendido, quer ser sábio, quer ter instrução, quer ter prudência, estude, né, esse livro. Para se receber as instruções do entendimento, né, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, isso é para ser justo diante da lei de Deus, né? Justo, ter justiça diante da lei de Deus, né? Os princípios de Deus. Ter entendimento na prudência de Deus. Você quer a bênção de Deus? Todos queremos. Então, temos que obedecer à regra de Deus, o Pai. E para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Olha só que magnífico. Qualquer pessoa não é capaz de, por si só, entender e ter sabedoria sem estudar, né? Então, é um privilégio dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e discernimento. Então, eles vão ter conhecimento e discernimento do que é certo e do que é errado. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, o sábio é aquele que fica no vídeo, que fica escutando, que ponha na velocidade 2, se tiver comprido, e escuta até o fim, porque o sábio, ele quer sempre aprender mais, né? Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, é isso. Para que a gente tenha provérbios e interpretação correta dos provérbios, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, assim, existem palavras e existem palavras sobre essas palavras, existem sinônimos para que a gente entenda sempre mais e melhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É muito óbvio, né? Todas as religiões do mundo, de alguma forma, ensinam o temor de Deus, né? Então, de alguma maneira, eles ensinam que existe um julgamento para o bem e para o mal. Os bons colhem coisas boas, os maus colhem coisas maus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é você temer e saber que existe um julgamento. E então você sabe que se você andar correto, você vai colher coisas boas.
Então, o princípio da sabedoria é esse temor, né? E não é um medo de desespero, não, é um medo de confiança, é um medo de ter certeza. Se eu andar certo, eu vou colher. Se eu plantar trigo, eu vou colher trigo. E não é esse temor, né, de saber, eu preciso plantar para colher. Então, eu preciso fazer o bem, eu preciso obedecer às regras para ter uma grande e vasta colheita daquilo que eu plantei, né? Então, o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, diferente do que alguns, como vamos chamar eles de vegetais, ensinam, é que a gente morre e acabou, vai tacar fogo e acabou, né? Como se fosse qualquer capinha aí, depois que morre acabou. Não, o temor do Senhor nos ensina que existe mais, né? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, né? Isso é para que, assim, pelo menos escuta o que os mais velhos têm a dizer, principalmente teu pai e tua mãe, que têm uma responsabilidade por você e um amor por você que ninguém no mundo vai ter. As pessoas do mundo vão usar, enquanto que pais querem o melhor, né? Mesmo da maneira às vezes errada com que foram criados, tendo bases, às vezes fundamentados em coisas erradas, mas eles ainda querem o seu melhor. Então, eles querem te proteger do mal, né? Na visão deles. Então, ouve a instrução do teu pai e nunca deixes o ensinamento de tua mãe, né? Uma mãe, ela praticamente teve que se doar completamente. 9 meses na barriga, depois no peito, e quantos anos cuidando, carregando daqui para ali. Então, uma mãe, ela tem um senso de responsabilidade pela sua vida enquanto ela está viva. Então, o conselho dela sempre vai ser válido, tá? Assim como a maldição de uma mãe, né? A mãe tem praga na boca, né? Quando fala, acontece. Então, a bênção de uma mãe também é bom, né? Então, receber as bênçãos de uma mãe, de um pai, te dá mais vitórias, muito mais vitórias na vida. Versículo 9, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço, né? Então, é assim que são a instrução e os ensinamentos dos pais, né? São como diadema de graça na cabeça e colares no seu pescoço, né? São como joias preciosas, né? Filho meu, seus pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites, né? Isso é válido em todas as idades. A gente vê marmanjo, barbado aí de 40, 50 anos, indo atrás de conselhos dele, simplesmente para viver a vida, né? Então, isso vale desde criança, né? Principalmente adolescente. Adolescente é muito isso, mas existe. A pessoa cresce, ele aprende, mas tem gente que fica velho e depois de velho ainda não aprendeu. Não ande, né? Então, filho meu, seus pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Simples assim. Se disserem, vem conosco, e atocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivos, como a sepultura, e interiores, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Então, vamos se unir aqui, vamos lá prejudicar o fulano, o ciclano, e vamos tirar tudo que ele tem, né? São os conselhos dos ímpios. E depois vamos dividir entre nós, né? Filho meu, não te ponhas a caminho com essas pessoas. Desvia o teu pé das suas veredas.
porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Então, colocar uma rede na frente de qualquer ave é inútil, ela vai ver, né? No entanto, estes armam ciladas contra o próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. Então, a cobiça é o que leva a pessoa a tais atos e destrói a si mesmo. Então, tudo que intentam fazer contra o outro acaba acontecendo com eles mesmos, porque eles se unem para fazer isso com alguém, mas acabam fazendo entre si com eles, ou alguém faz com eles, e eles são mortos, né? Não preciso aqui nem falar de exemplos, que todo mundo conhece, sabe, e tem conhecimento de quantos e quanta gente já caiu nesse erro, né? O convite da sabedoria, 20. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as palavras, né? Então a gente vê pessoas lendo a Bíblia e ensinando versículos bíblicos em todos os lugares. Isso é a sabedoria te chamando em todos os lugares, nas esquinas. E ela fala: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Então, esse desprezo pela sabedoria é normal. Já existia desde Salomão, né? As pessoas não gostarem de escutar palavras de sabedoria, de conhecimento e de entendimento. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Eu fiquei dias sem postar vídeo por causa de uma gripe, minha garganta foi muito afetada e ela não voltou bem ao normal ainda. Então eu imagino, né, que Salomão, tendo toda essa sabedoria, não achava alguém para compartilhá-la, porque as pessoas não estavam tendo tempo para escutar tanta sabedoria. E ele nos promete aqui que derramaria abundantemente do Espírito para quem quisesse saber de suas palavras. E vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então, quer dizer, é o que sempre acontece. Você rejeita a sabedoria, na hora que você rejeita, vai vir um peso, vai vir um julgamento, vai vir uma condenação, vai vir alguma coisa. É assim em toda a palavra, né? Quando você rejeita o tempo com Deus, vai vir uma repreensão sobre a sua vida. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então vai vir o dia da perdição e vai vir o dia do temor, né? Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia, né? Então, esse dia vem. Então clamarão a mim, mas eu não responderei.
Isso chega a ser doloroso, triste. De madrugada me buscarem, porém não me acharão, né? Terrores noturnos, a pessoa buscando a Deus e Deus não responde. É tão atual, né? É tão óbvio, né? A pessoa fala, eu sou novo, eu tenho que aproveitar a vida, depois quando eu for velha eu vou buscar. E aí quando vem a angústia, vem o mal, a pessoa busca e não consegue achar. Não acha mais, né? Me buscarão, porém não me acharão. Então, a sabedoria, que em alguns é traduzido como o próprio Espírito Santo, ele também tem o seu orgulho próprio, né? Você vai ficar pisando, rejeitando. É óbvio que ele vai ir se afastando de você. E a hora que você quiser, você vai ter que esforçar o dobro, o triplo para conseguir alcançar, né? Eu, de mim, na minha idade, com 45 anos, falo que a reprogramação mental, reprogramar a mente de uma pessoa mais velha não é fácil. Uma criança você ensina, ele aprende e tchau. Mas uma pessoa velha tenta fazer uma faculdade. Não entra mais, não é mais igual uma cabeça de jovem. Você tirar os paradigmas antigos, os traumas, né? E tudo o que te faz ser quem você é, para ser uma nova pessoa, é muito mais difícil. Por isso que Jesus fala tanto para as criancinhas. Por quê? Porque a criança é tenra, ela vai aprender com gosto, com vontade e vai aplicar. Enquanto que a pessoa mais velha, ele já não tem mais essa dedicação, esse empenho. Vamos continuar a leitura 29. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas os que me deram ouvidos habitarão em segurança, e estará livre do temor do mal. Então vamos ficar com o último conselho. Mas os que me deram ouvidos habitarão em segurança, e estarão livres do temor do mal. Então, quem rejeitou a sabedoria, o conselho, o entendimento, ele vai colher, né, de tudo aquilo que ele mesmo, dos conselhos simples e dos desvarios, né, dos seus próprios pensamentos, ele vai colher. Enquanto que quem ouviu o conselho do Espírito Santo, o conselho de Deus, vai colher também de Deus os seus frutos, né? E vai habitar em segurança e estar livre do temor do mal. Simples assim, né? Então, o que você acha? Salomão escreveu esse livro antes ou depois da queda? Porque ele fala aqui com certa propriedade, né? Sobre colheita, né? Então, haverá colheita certa para o que você plantou, para o que você aceitou para a sua vida. Se você aceitou e plantou o bem, plantou a sabedoria, os conselhos bons, é difícil, né? Você vê o filho se divertindo no erro e ir lá e repreender ele e falar, não, isso aqui está errado, você não pode andar com essas pessoas, você não deve fazer isso. Esse tipo de comportamento não vai te trazer coisas boas. É difícil você se posicionar e colocar os seus filhos em rédea. Mas se você não o fizer, você já sabe onde isso vai levar.
E como a gente gostaria de poupar os filhos de sofrimento, não é? E se eles buscarem a sabedoria, eles vão ser poupados. É promessa do Senhor. E assim terminamos o estudo do capítulo 1, né? E talvez você tenha muito que acrescentar, muito o que falar. E eu falei aqui conforme eu achei, que eu não queria fazer um vídeo tão longo, né? Teria muito mais coisas para falar, né? E Deus abençoe. E na próxima eu faço o capítulo 2. Amanhã, talvez. A paz de Deus, né? Como se diz.